Eu escolhi o tema inverno, né? Porque afinal de contas o nosso inverno começou ontem à noite, né? Ontem à tarde. Se é que a gente pode dizer que isso é inverno, né? Mas tudo bem. Começou oficialmente, o inverno começou ontem. E vem do Evangelho, procura vir antes do inverno, Paulo, 2 Timóteo 4:21. Do livro Vinhas de Luz, de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Esse é o primeiro foco que nós vamos pensar um pouquinho no que nos disse Emmanuel através do Chico, né? E como é que isso se desenvolveu. Interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Em outras palavras, quanto tempo a gente faz de só pedir e rezar quando a barriga dói, né? Quando nós estamos com problemas. Se nós não estamos com problemas, a gente esquece de fazer a vibração, de fazer qualquer coisa. Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas das revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo em torno do viajante da vida tende à desordem ou à desorientação. Nós acabamos deixando o barco correr, só sofrendo, só berrando, só se lamentando e não nos preparando para o processo de desenvolvimento e crescimento. Vamos lá, Andrezinho. O mundo contemporâneo, o mundo que nós vivemos hoje, né? As evoluções no campo do conhecimento humano adquiriram nas últimas décadas um ritmo vertiginosamente acelerado, nunca antes imaginado por cidadãos normais. Isso é verdade. A tecnologia nos invadiu de todas as formas possíveis e imagináveis e nós não desenvolvemos no mesmo ritmo que ela, certo? Muita coisa nos deixa assustados em algumas vezes. Hoje o foco é no consumo, no conhecer, no constatar, no adquirir, no utilizar e esperar a próxima invenção, o próximo produto, a próxima mudança, né? Nós estamos sempre numa expectativa muito mais material do que emocional. Nós estamos muito mais tensos o tempo todo do que, na realidade, pensando naquilo que nós estamos vivendo, ou refletindo, ou tentando nos conhecer melhor. Observação. O ser humano tem conseguido se apropriar de novos conhecimentos e aplicá-los, principalmente em avanços tecnológicos, abrindo perspectivas imensas no modo de fazer da vida cotidiana. Seja no ambiente empresarial, seja no doméstico, nas comunidades, na escola, onde quer que seja. Entretanto, o uso desigual desses conhecimentos aplicados em tecnologia tem criado distorções socioeconômicas culturais de terríveis consequências. Abismos difíceis de transpor têm sido criados todos os dias, abrindo brechas de miséria e descontrole por todo o planeta. Nós estamos observando isso à nossa volta, né? As coisas confusas que acontecem, as coisas de violência que estão acontecendo, as pessoas perdidas com uma série de coisas. Tem até um exemplo simples disso, que é você estar no caixa eletrônico de um banco e tem lá um monte de velhinho querendo resolver o problema deles. E na frente deles tem uma máquina com a qual eles não sabem lidar. E eles ficam perdidos. Alguns bancos ainda têm o rapaz que fica lá tentando ajudá-los. Outros não têm nem mais agência nem nada, só tem o caixa eletrônico. E aí?
Será que todo mundo pensou na população como um todo? Será que nós já entendemos que hoje nós temos uma população de idosos muito maior do que se tinha há 10 anos atrás? E ela continua aumentando. E que ninguém está pondo filho no mundo com tanta facilidade. Então, daqui a pouco nós vamos ter mais velhinho do que, certo? Jovens dentro dessa história. Isso cria um confronto? Como cria? Como é que você vai lidar com a tecnologia morando debaixo da ponte? Ou na comunidade? Quem é que vai ter paciência para te orientar? Como é que você vai arranjar emprego se você não tem o mínimo de conhecimento do assunto? As coisas começam a ficar estranhas. E a gente tem que começar a pensar nisso. A sociedade em geral tem que pensar nisso. Consequência. A par dessas distâncias incríveis, como fica a capacidade do ser humano comum de compreender, adequar-se e acompanhar essas mudanças? Perplexidade, alienação e angústia são os resultados. Uma busca frenética de novas informações e conhecimentos. Uma relação muitas vezes fria e calculista de ganho, em detrimento da perda de relações autênticas. Na maior parte das vezes, a gente acaba observando que as pessoas esquecem que são humanas. Existe uma necessidade de acolhimento. E simplesmente a gente percebe as pessoas que estão atendendo, quando eles pegam alguém que não conhece, a careta é direta. Vamos ter que aguentar essa. Eu vivi isso no supermercado essa semana, onde a senhora que estava na minha frente estava completamente perdida. O rapazinho que estava fazendo os pacotes até estava tendo mais paciência com ela. Mas a caixa fazia cada careta e não tinha tamanho. Ela acabou resolvendo lá, o menino acabou ajudando ela a resolver o problema dela, ela foi embora. E virei para a caixa e falei, boa tarde, eu também sou velhinho. Né? Você vai poder ter paciência comigo? Aí ela ficou muito sem graça, deu uma risadinha amarela. Não, senhor, fique tranquilo. Mas a gente de vez em quando tem que dar uns alertas, educados, mas vamos dar um alerta. E não é por aí. Eu sei que o desgaste dela no trabalho é terrível, você ficar sentada horas naquela caixa e não podendo ir ao banheiro sem ter permissão ou ficar esperando quando apareça o fiscal para que ele autorize ela a sair para ir no banheiro, não deve ser uma coisa fácil. Certo? Agora, não é por isso que eu vou ficar tratando mal quem está na minha frente, porque ainda tem dificuldades. Não? Vamos lá. Orientação. Como as crenças e valores não são avaliados e não acompanham a vertiginosa velocidade das mudanças produzidas, a maioria continua vivendo e pensando num mundo novo com olhos e mentes viciados no continuismo. Então a gente olha para o mundo novo, mas continua lá atrás, né? Fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos antes. Não deu para aprender a lidar com a história. Né? Como dizia, eu assisti uma palestra do Marcelo essa semana, na, como é que chama? Lá na Associação Comercial, né? E ele dizia assim, não estamos mais na era de botar a massa na boca para poder fazer a formação. Aí eu fiquei imaginando a história assim. Isso mudou de repente. Isso virou um conflito de repente. Agora você bota lá o velhinho que está lá acostumado, que ele põe lá a massa para resolver a coisa, e hoje vão botar um scanner na boca dele e vão fotografar o processo todo. Óbvio que ele vai ficar pensando se aquilo vai dar certo. Porque não é palpável. Tá?
quando ele disse isso, o pessoal riu na plateia. Eu falei, pensei comigo, eles estão rindo. Mas eles estão rindo, não sei se é da piada ou de nervoso. Né? Porque, na realidade, muitos devem estar vivendo situações que eles não conseguem lidar muito bem. Né? A gente vai ter que aprender a fazer essa ligação. Senão, as pessoas ficam à margem. Muita gente vai ficando de lado. E aí se vai criar uma série de outros problemas. Visão deturpada. Uns poucos têm acesso às novas formas de pensar e agir, e dentre esses, mais poucos ainda se importam em compartilhar suas ideias com clareza e visão de parceria. Real. E mais se observa uma generalizada insegurança, uma grande incerteza quanto ao momento seguinte, uma incapacidade de olhar mais adiante, de dar-se chances de ver um novo momento com curiosa e inusitada percepção. Muitos estão lá, têm acesso ao processo, mas não têm paciência para dividir esse acesso com ninguém. Não tem paciência de ensinar, não tem paciência, né, para poder lidar com aquela pessoa. Aquela pessoa não tem culpa da dificuldade dela de aprender. Ela vem de um outro século. Ela vem de uma outra história. Certo? Muitas dessas pessoas nasceram no início do século XX. Certo? Nós estamos caminhando dentro do século XXI já há algum tempo. Com mínimo 24 anos, não é isso, André? Certo? Então, lógico que elas vão ter dificuldade de entender. Vamos perguntar para a professora de Educação Física que quando a velhinha chega lá, ela aprende rapidinho os exercícios que ela dá para a velhinha fazer. Não vai aprender rapidinho. Né? Sim, mas elas já vinham fazendo exercício antes. Né? Aquelas que vêm porque o médico disse que ela precisa fazer exercício físico e ela vai começar a fazer exercício físico. No dia que você dá aula, quando ela sai da aula, ela quer te matar um pouquinho só, porque ela está com dor no corpo inteiro. Não é assim? Então, para ela, aquilo naquele momento não é o caminho da saúde, é o caminho do desespero, da punição. Ela está sendo massacrada dentro da história. Se a professora não tiver pique, souber lidar com a história, conversar com a pessoa, ela não vai voltar nunca mais na vida. Né? O caminho dela vai ser para a farmácia, né? Para comprar remédio contra a dor. Esse processo de que é uma generalizada insegurança, uma grande incerteza quanto ao momento seguinte, uma incapacidade de olhar mais adiante. Verdade. Certo? Tem horas que a gente olha, eu particularmente olho, já estou com mais de 70 anos há algum tempo. Quais são as perspectivas que eu tenho? Hoje um amigo está fazendo 70 anos. Ele me mandaram uma mensagem que era aniversário dele, que estava entrando 70 anos. Aí eu mandei. Né? A coisa, ele agradeceu a mensagem que eu mandei para ele, mas a pergunta que ficava é muito difícil? Não. Aumentar as dores um pouco, mas não é difícil. Né? Desde que se você se mantenha ativo, faça a cabeça funcionar. Né? Na realidade, óbvio que ser ativo não quer dizer que ele tem que correr a maratona. Né? Mas tem que fazer algumas coisas, tem que exercitar algumas coisas. Principalmente aquelas que ajudam o intelecto a funcionar. Porque não temos, nenhum de nós gostaríamos de ter, né, Alzheimer, nem muito menos de ter algum tipo de processo que diminua a nossa compreensão do mundo.
Mas há alguns momentos você já começa a sentir que já tem o bendito coisa do Alzheimer, porque você não está entendendo nada do que estão explicando para você. Já é um negócio difícil para danar. Vamos lá, André. Visão deturpada já foi. É indispensável, isso é o Joana d'Ângeles, é indispensável procurar os amigos celestes antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina em tempo de fartura e liberdade é distinção nas criaturas que a seguem, mas contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta de temperança e da compreensão. Isso é um belo puxão de orelha. Né? Repara, pensa, vai devagar nessa história. Reflete primeiro naquilo que você está vivendo, que você está se propondo a viver. Pensa como é que isso vai se desenvolver. Né? Vamos pensar no processo, não ficar só na angústia, só naquilo que é ruim, só naquilo que me faz sofrer, só na sensação de que eu perdi algo, só no espaço dizendo não vou conseguir mais. Né? Eu vou conseguir e vou produzir. Talvez eu tenha escolhido o objeto de trabalho errado, mas esse eu posso consertar. Tem outras coisas que a gente pode desenvolver. Mas eu não tenho que começar a olhar para mim e achar que eu estou em declínio. Nem tenho o direito de dizer para o outro que o outro é incapaz. Que o outro não é capaz de fazer o que ele tem para fazer. Quem lá sei eu do outro se ele é capaz ou não é capaz? Né? Nós não devemos marchar no mundo ao sabor dos caprichos satisfeitos. Só quando as coisas acontecem é que são ótimas. E sim na pauta da temperança e da compreensão. Se eu estou com dificuldade, se eu levei uma tropeção, se eu estou vivendo, pensa no que você construiu até ali, o porquê que aquilo aconteceu, e se prepara para dar continuidade e vencer o caminho, a sua etapa. Limitações nós vamos ter, elas aparecem, mas se nós soubermos lidar com elas, se soubermos aprender a fazer as coisas de uma outra forma, e essas dificuldades possam ser diminuídas, por que não? O Renato tem duas crianças com a volta dos 80 anos, certo? E crianças na volta dos 80 anos é coisa complicada. Então, na realidade, primeiro eu enxergo o mundo do jeito que eu acho que ele deveria ser, mas ele não é. Porque o mundo mudou e existe uma série de outras coisas que eu tenho que lidar. Segundo, que eu quero que as pessoas lidem comigo da mesma forma como elas lidavam antes. Mas eu não tenho mais condição de interagir dessa forma. Eu tenho que aprender a lidar de outra forma. Né? E aí eu começo a gerar problemas e sofrer o tempo todo por mim mesmo. Eu estou sofrendo por aquilo que eu não consigo mais. Mas eu não percebo que tem muita coisa que eu ainda consigo. Tem muita coisa que eu ainda posso construir. Mas na cabeça dessas crianças, não dá. Então, tem que se ter uma paciência, né, Renato? Tem que fazer a temperança, né? Tem que fingir que não vê uma porção de coisa, para que você possa ajudar a pessoa a ter uma reação. Como alterar tudo isso para melhor? Vocês sabem? Já descobriram como a gente altera isso tudo para melhor? Marcelo já escreveu esse livro, Como Alterar Tudo para Melhor?
Ainda não, né, Marcelinho? Vamos lá? Prevenção. Como é que a gente previne essas coisas? Através da educação, da ética, do amor, da evangelização e da conscientização. Como é que a gente começa a obter essas coisas? Primeiro, conscientização quer dizer tenha consciência de você mesmo. Conheça melhor a você. Tenha consciência dos seus limites e das suas qualidades. Não veja só os defeitos ou empecilhos e veja as suas conquistas também. Observe o caminho. Da educação, porque aos poucos eu posso aprender o novo? Posso, desde que eu aprenda a trabalhar aos poucos com aquele que é o mais velho. Eu tenho uma ideia de uma coisa, mas de repente tem alguma coisa que me ensina algo novo. E que eu consigo aprender uma nova realidade na minha vida. Por que não? Desde as coisas mais simples, hein? Ética é sabermos aonde vivemos, de que forma vivemos, termos compreensão daquilo que nós estamos fazendo, ter valores que estão norteando o nosso caminho. Do amor, é óbvio, do acolhimento, do aconchego. Da evangelização, vamos entender evangelização não como decorar doutrina. Certo? O Márcio gosta de decorar as doutrinas, ele vai decorando tudo quanto é livro. Né? Ele já sabe o céu e o inferno de cor. Certo? Mas não é por aí, porque ele pode ter de cor, mas ele não entendeu nada do que ele leu lá. A gente tem que refletir nessa evangelização, refletir naquilo que nós dizemos acreditar. Por que eu venho à casa espírita? Por que eu sou espírita? Certo? Ah, porque o Marcelo me empurrou porta dentro? Fui eu que trouxe ele para dentro da casa. Certo? Nós invertemos as coisas, nós não entendemos que as coisas têm que nascer de dentro. Elas têm que ser assimiladas por nós, e esses são valores que nós estamos vivendo, independente do contexto religioso que nós estejamos vivendo. De qualquer lugar em que se trabalhe a pessoa no sentido de crescer, de ser um mundo melhor, de ser uma pessoa melhor, nós estamos evangelizando. Foi isso que o Cristo nos propôs quando veio aqui. E isso tudo gera consciência de mim mesmo. Vamos ter isso mais profundo. Educação. Educação é transformar a maneira de pensar para viver melhor. Todo conhecimento que se faz entrar apenas pelo lado racional é inútil, porque é apenas retórico. É preciso que uma sensação vivida o acompanhe para que se torne verdadeiro para cada um. As velhas formas de pensar e agir reaparecem com uma força persistente. Fazer transformações, fazer mudanças não é uma coisa que nós façamos com tanta tranquilidade. Certo? Marcelo está passando o scanner lá e os caras continuam olhando para ele com cara de ponto de interrogação. Certo? E uma das perguntas que devem surgir nessa história, tá, você vai passar isso na minha boca e vou ter que pagar quanto para isso? Né? Então, na realidade, as pessoas vão entrar inseguras, porque os valores são os antigos. Elas não percebem ganho de tempo e de despesas outras que vão existir. Elas simplesmente percebem que aquilo vai ser muito para ela. Você tem cada possibilidade na educação de transformar o seu pensamento, de entender você melhor, de optar por aquilo que você realmente acredita. Não aquilo que foi te vendido e você comprou e não sabe nem por quê. Mas aquilo que tem sentido dentro de você. Aquilo que te leva para frente. Não o medo, não a insegurança, não a tristeza, mas algo maior. Ética. Está associada ao estudo fundamental ou fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade.
Moral são os costumes, regras e convenções estabelecidas por cada sociedade. Será que eu sei quais são os valores éticos do nosso mundo? Será que eu tenho consciência que eu estou praticando essa ética? Será que eu tenho os valores claros para mim? Ou eu fico esperando que alguém me diga qual é o caminho a ser seguido? Uma coisa para pensar, lembra? Ética é honestidade, é transparência, respeito aos direitos alheios. Pressupõe valorização da vida e solidariedade. Além disso, pressupõe ainda justiça, igualdade de oportunidades e respeito às diferenças. Ou seja, ética não pode conviver com o preconceito. Esse é um negócio muito sério, gente. Nós vivemos num mundo, numa sociedade que anda meio caótica. Os valores, a ética apresentada ainda não estão muito claras, elas são muito confusas. Ouvimos fake news e news reais que ainda nos deixam perdidos, porque não há respeito, não há solidariedade, né? Nós não compreendemos os limites do outro. Quantos de nós não moram em prédio, onde tem sempre o vizinho que ele acha que comprou apartamento, ele é dono do prédio inteiro. E aí ele começa a querer fazer mudanças 1000 dentro do prédio e fica bravo quando os vizinhos não aceitam aquilo. Porque ele não entendeu que ele vive dentro de uma comunidade. Nós viemos aqui para a Casa Espírita e temos que entender que a Casa Espírita está criando uma comunidade. Ela está criando um espaço para você aprender, para você entender o outro e se entender dentro disso. E quais são os valores que nós estamos abraçando? Advogado, se eu estiver errado, você me corrija, entendeu? Amor, emoção. Amor é emoção. A emoção é uma fonte de energia que continuamente flui através de você, movimentando uma confluência de profundos processos que afetam todos os aspectos da sua vida. Entenda que a emoção pode ser positiva ou negativa, mas com essa emoção você está influenciando o meio que você se coloca. Você está se envolvendo num processo de energia em volta de você negativo. Você não está compreendendo o caminho, nem está conseguindo desenvolver um caminho de crescimento. Quando você desenvolve a sua inteligência emocional, você muda a forma dessa energia, modificando assim sua maneira de trabalhar, viver e de se relacionar. Quando eu começo a trabalhar as minhas emoções e a entender as minhas emoções e a perceber se elas são reais ou não, eu tenho medo de uma determinada coisa que eu aprendi por algum acaso na infância e eu não sei por que eu tenho esse medo. Mas eu tenho medo. Tem gente que morre de medo de entrar na casa espírita sozinho. Certo? E não entra nem a pau. Se a luz da escada para chegar no segundo andar está apagada, não sobe a escada. Porque tem medo. Mas medo do quê? Ah, vai ter espírito lá em cima? Mas você não veio na casa espírita? Tem lógica. Né? Se é, também acho. Eles estão mais sem vergonhas do que os do outro lado. Né? Então vamos desenvolver essa inteligência emocional e entender que nós vamos mudar ou transformar a nossa maneira de trabalhar, de viver e de se relacionar. Não adianta ser o general, nem ser o coronel, nem muito menos o sargento, que é mais perto. E ficar dando broncas e ordens em todo mundo. E não entendendo que, na realidade, o diálogo é o melhor caminho.
a forma de conversar, ao aprender por que aquele valor é positivo. O que aquilo nos leva ou não deveria nos levar a fazer alguma coisa. Isso começa a construir alguém e ser educar alguém. Evangelização. Evangelização é a maneira de agir corretamente perante o conhecimento recebido. Está complicado isso, né? Certo? Será que nós fazemos isso com tranquilidade, Marcelo? Certo? Aplicamos direitinho aquilo que aprendemos? O Livro dos Espíritos, na sua questão 789, diz o seguinte: a caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus constituir a base da lei humana por toda a parte, os povos praticarão a caridade mutuamente, como os indivíduos. Então viverão felizes e em paz, porque ninguém procura fazer mal ao seu vizinho, nem viver às suas custas. A humanidade progride por meio da melhora gradativa dos indivíduos que se esclarecem. Acho que é algo para se pensar. E esclarecer não é apenas, como dissemos antes, aprender o conteúdo teórico, mas é pô-lo em prática. É vivê-lo objetivamente. Senão situações são apresentadas e assim mesmo nós temos uma dificuldade enorme de lidar com elas. Haja visto o Rio Grande do Sul agora. As pessoas estão ali, estão sofrendo. A solidariedade se apresentou? Sim. Mas quanta gente tentou gerar situações adversas àquilo, ou seja, gente que desviou caminhão de água para que o caminhão não ficasse lá e ele parou o caminhão num outro lugar para vender as garrafas. Senhor, o cara está meio ruim de cabeça, certo? Então, coisas desse tipo, hoje, eu estava conversando com uma pessoa que na realidade é nordestina. E a seca está matando gente horrores. As queimadas no centro-oeste também estão absurdas. E a solidariedade precisa acontecer. E nem sempre a gente para dar um mínimo disso. Por exemplo, reciclando coisas em casa que podem ser recicladas. E hoje em dia, em muitos bairros, passa o caminhão pelo menos uma vez da semana, captando coisas de reciclagem. Será que nós estamos prestando atenção nisso? Reflexão. Se queremos jovens sadios, inteligentes e felizes, mostremos a eles como é ser assim. Vamos dar um exemplo. O Gustavo e a Cleide, elas estão lá com os jovens na casa, adolescentes, deliciosamente confusos, né? Como todo adolescente. E eles estão tentando dar um exemplo. Se esse exemplo está funcionando ou não, não sei, mas que o exemplo está tentando ser dado. Há alguns momentos, quer dizer, quando de repente o filho dela vem assistir Evangelho junto, é porque algum exemplo está funcionando. Só espero que ele não esteja esperando um milagre, né? Mas tudo bem. Ele vem porque mexeu com ele. Esse é o caminho, né? Se queremos que eles sejam adultos produtivos e realizadores, mostremos a eles como é ser assim. Não adianta você dizer para o indivíduo que ele tem que ser produtivo e você não dá o exemplo. Você não reforça as coisas positivas. Você não apoia quando a criatividade aparece. Ou você só determina aquilo que você quer ver e não aquilo que eles podem fazer, ou querem fazer, ou têm potencial para fazer. O homem é um ser, se queremos que eles sejam velhos ativos e realizados, mostremos a eles como é ser assim. Né? Eu preciso mudar a frase aqui do sejam velhos ativos, vão ser idosos ativos. Né? Hoje eu li uma mensagem interessantíssima que mostrava a diferença entre o idoso e o velho. E dizendo que o velho é aquele que encara que tem limitações, mas ele vai em frente dentro do possível dele.
E o velho é aquele que se encosta, para e lastima. Né? E atormenta todo mundo à volta dele. Então, né? Eu parei e pensei assim, ou eu vou para o asilo antes, certo? Ou troco o tato de me mexer, porque na realidade meus sobrinhos vão me jogar fora. Certo? Eu não tenho filhos, vou sobrar para os meus sobrinhos, não vou mesmo. Certo? Então vamos ser um pouquinho mais positivos e pensar o seguinte: o homem é um ser biopsico socioespiritual em processo de constante evolução. Nós vivemos o físico, o mental, a sociedade e a energia e podemos transformar isso em uma ação positiva, desde que a gente queira. Lamentar pelo que já foi não ajuda. Porque já foi. Não vou conseguir resolver. Chorar as águas passadas não vai funcionar. Porque muitas vezes eu optei num determinado momento a viver essas águas. Então eu tenho que entender que não é esse o caminho. Então, a proposta é busque dentro dessa perspectiva o seu processo de evolução. Busque ser uma pessoa melhor. Não é que você tenha que. Aqui ninguém está obrigando ninguém a nada. Nós estamos convidando a pessoa à reflexão. Reflita sobre esse caminho, pense a respeito. Veja se você está usando com você o seu melhor, o seu potencial maior. Você está esperando que a milagre aconteça, que alguma coisa flua para poder conseguir aquilo que eu preciso. Não vai acontecer.